Pessoal, bom dia, como vocês estão? Tudo bem? Olha, nós vamos nas nossas atividades hoje de geografia. Nós vamos conversar um pouquinho na página 102 e 103 sobre o lixo. O lixo. O que fazer com o lixo? A gente vai conversar um pouquinho sobre esse texto que tem aí nas duas páginas, essas perguntas, e um pouquinho sobre o lixo, destino do lixo aqui na nossa cidade, tá bom? Então, nós vamos ler juntos. Você estudou que o excesso de lixo produzido é um problema ambiental. Nós vamos estudar ainda. Quanto mais consumimos produtos, mais lixo é gerado. O hábito de comprar coisas em exagero, sem necessidade, é chamado consumismo. Consumir é normal a gente consumir, a gente precisa das coisas para sobreviver, para viver, a gente precisa comer, a gente precisa vestir a roupa, a gente precisa calçar o sapato. Só que quando isso é feito em excesso, a gente faz comida demais e acaba jogando fora. A gente compra muitas roupas, fica lá guardado no armário. Tudo isso acaba em exagero, chama consumismo. É normal a gente consumir, nós somos consumidores, vocês já ouviram essa palavra? Mas quando isso é em excesso, esse consumo é em excesso, em exagero, muito lixo é gerado e isso é chamado de consumismo, tá? Quando a gente consome demais, consome em exagero, tá? Além de gerar muito lixo, o que pode acontecer também? Esgotar a matéria-prima, por exemplo. Hoje a gente já tem folha reciclada, que é aquela folha mais cinza. A gente usa o outro lado da folha quando a gente imprime alguma coisa, quando a gente erra alguma impressão da impressora ou uma xerox, por exemplo, a gente corta e usa a folha que a gente errou como para anotar algum bilhete, alguma coisa assim. Na escola a gente faz muito isso, sabe? Só que esse consumo excessivo de papel, o papel ele vem da árvore, tá? Do tronco da árvore. É com o tronco da árvore que é feito o papel, com a celulose que tem ali no tronco da árvore. Então, se a gente consumir muito papel nas apostilas, tem muita coisa agora que a gente faz online, apostilas que a gente olha só no computador, no celular, não imprime mais, para economizar papel, produção de papel, porque papel precisa da árvore. O que está acontecendo com as nossas florestas? Então, esse é um problema do consumismo também, desse consumo de papel em excesso, lembra? Consumismo? Então, esse é um dos problemas que acaba com a matéria-prima, porque para vender o papel, eles precisam da árvore. E para ter a árvore, eles precisam cortar a árvore, derrubar a árvore da natureza, sabe? Então, isso também vai gerar um desequilíbrio ambiental também, tá? Então, olha só quantas coisas estão envolvidas. Vou continuar ali no segundo parágrafo. Podemos ter atitudes que contribuem para diminuir a quantidade de lixo que produzimos, colaborando para reduzir esse problema ambiental. Então, a gente vai falar aqui, nesse capítulo 2, sobre os 5 R's. Tem 5 R's, ó. Repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. No Brasil, aqui na cidade de Santos também, a gente recicla pouquíssimo, sabia? É uma pena. A gente tem a coleta seletiva, que cada bairro tem um dia da semana. Aqui no meu bairro é na terça-feira, né, no Campo Grande. E a gente precisa separar esse lixo. Hoje em dia, nos prédios, já é obrigatório ter separação de lixo. A gente não pode jogar potes, plásticos, vidro, latinha, lata de Nescau, lata de refrigerante, não pode misturar com restos de comida. Tem que separar, porque senão o prédio ele toma a multa da prefeitura, sabia? Já é uma grande atitude, né? Então vamos ler aqui os 5 R's. Repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Essas 5 palavras começam com a letra R e indicam atitudes que podemos ter em relação à preservação do ambiente em que vivemos. Por isso, elas são conhecidas como os 5 R's. Vamos entender melhor? Repensar. Podemos repensar nossos hábitos de consumo, que a tia falou no comecinho. Antes de comprar qualquer produto, devemos pensar bem. Este produto é realmente necessário? Eu estou precisando mesmo comprar tudo isso de banana,
comprar tudo isso de carne, comprar todo esse bolo, eu vou comer tudo isso, eu vou usar todos esses sapatos que eu tô aqui pensando em comprar, tá? Recusar. Outra atitude é recusar produtos feitos com materiais que prejudicam o ambiente, dando preferência aos que são feitos de materiais recicláveis, por exemplo. Tem alguns tipos de alguns produtos que eles não usam coisa reciclável. Então, hoje em dia a maioria das coisas são recicláveis, embalagens, embalagem de desodorante, sacolas mesmo. A maioria das coisas são feitas com coisa reciclável. Então, assim, recusar, a gente não quer mais usar produtos que não sejam recicláveis, tá? Reciclável é que a gente pode usar de novo de uma outra forma, tá? Mesmo que seja colocando no lixo limpo, tá bom? Não só reciclar de usar de novo aqui na nossa casa. Eu vou para o 103. Reduzir. Quando escolhemos produtos com maior durabilidade e com embalagens retornáveis, também ajudamos a reduzir a quantidade de lixo produzido. Por exemplo, o refrigerante que a gente troca na padaria ou no mercado. A gente está reutilizando, a gente está reduzindo a quantidade de garrafa PET, de plástico. Se a gente usar a mesma garrafa que a gente fica trocando, aquela retornável que a gente fala, ou aquela de vidro de 1 litro, né? Isso aí é reciclar, a gente está reutilizando, então a gente reduz o consumo de produtos com matéria-prima que não são recicláveis, tá? Reutilizar. Podemos reutilizar objetos que seriam descartados. Com um pouco de criatividade é possível dar um uso diferente para esses objetos. Olha na figurinha aí, ó. Tem um jardinzinho feito com que? Onde que tá a terra, ó? Na garrafa PET. Fica lindo o jardim de garrafa PET, sabia? Dá para fazer com a bundinha também da garrafa, a gente pode fazer apoio pro vasinho, também fica bem legal. A gente pode usar o vidro de palmito para colocar o algodão dentro, a gente faz um desenho bonito lá com tinta. A gente pode usar para várias coisas. Esses potinhos de requeijão com tampa, a gente pode usar para guardar algodão, guardar cotonete, guardar algumas coisas pequenininhas. Aqui eu uso o potinho de requeijão com tampa para guardar a chuquinha de cabelo da minha filha. Eu tô reutilizando. Reciclar. Reciclar consiste em reaproveitar o material de objetos que seriam jogados fora, descartados. Assim, por exemplo, o plástico de um objeto usado pode ser reciclado ou reaproveitado na fabricação de novos objetos de plástico, tá? Por isso que a gente separa papel, plástico, lata, tá bom? E o vidro. Aí vai ter 3 perguntinhas aqui, ó. O que é consumismo? Lá no comecinho do texto, aqui na 102, no primeiro parágrafo, está explicando aí o que é consumismo. Você e sua família adotam algumas das atitudes dos 5 R's? Quais? Então a tia falou sobre repensar, recusar, reduzir, reutilizar, reciclar. Então a tia falou alguns exemplos de todos eles. E aí vocês vão responder. Na casa de vocês, vocês usam algum dos 5 R's? Alguma coisa assim dos 5 R's? E no 3, de que maneira você e seus colegas podem diminuir a quantidade de lixo gerado na escola? Qual é o lixo da escola? A gente tem o lixo da merenda, né? A gente tem o lixo de papel que a gente picota, a folha que a gente erra, vocês rasgam. Impressão errada na escola, que eu já dei um exemplo, né? No começo do vídeo. Então, vocês vão pensar e vão escrever aí, tá? Aí agora a gente já leu, já viu como que vai fazer as atividades, né, de geografia. E aí eu vou contar para vocês que aqui em Santos a gente ainda tem um aterro sanitário. Antes era colocado, jogado lá no lixão e tal, só que aí mudou para um outro local, no Sítio das Neves. E aí, o que eles fazem? Agora eles dão uma... tá menos pior, digamos assim, porque o resíduo, ele contamina o solo. Então, o que eles fazem? Todo dia, depois, no final do expediente, a Terracom, que é a responsável, e quem fiscaliza o serviço da Terracom é a Prodesan, tá? Aqui em Santos. Então, eles jogam uma camada de argila para que não fique entrando, porque quando... Lembra, a tia já falou na outra aula do chorume, aquele caldinho fedido que sai do lixo, né? Se a gente fica com a sacola com lixo muito tempo, assim, no outro dia já começa a sair
um caldinho a aguinha do lixo de comida que fica, né? Então isso entra no solo e contamina o solo, tá? Então, eles adotaram algumas medidas para suavizar esse processo aí do lixo, tá? Então eles jogam uma camada de argila para no dia seguinte receber mais uma leva de lixo. Só que é um problema, já que não tem mais capacidade para jogar lixo lá. Então, desde 2019, a prefeitura está aí pensando, conversando com empresas para adotar outro tipo de medida para dar um destino para esse lixo de resíduos sólidos que a gente fala, que não são aqueles que são reciclados, tá? Do vidro, do metal, o lixo sujo que a gente fala, né? O orgânico, que é o lixo do banheiro, o nosso lixo da cozinha, de comida, restos de comida. Então, a alternativa que eles encontraram é incinerar esse lixo, incinerar, queimar mesmo, mas não ali, tá ali aquela montanha de lixo, tacar fogo, não. É uma indústria que vai receber esse material orgânico, vai incinerar, só que ainda tá em processo aí de pensar como isso vai ser feito, então não tem nada definido ainda. Só que é preocupante porque o aterro sanitário não tem mais capacidade por muito tempo, tá? Então, por enquanto, é essa informação que nós temos, tá? Para o destino da Baixada Santista, do lixo de Santos da Baixada Santista, tá bom? É isso, espero as atividades de vocês, bons estudos.